Fala aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, o Jovem Físico. Bom, uma coisa bem interessante que eu irei retratar e bem dinâmico, algo que intriga muitas pessoas, apesar que muitas delas não sabem muito o que dizer. Uns astros assim, super poderosos. Bom, nós sabemos que a Terra circula ao redor do Sol, junto com demais planetas do nosso sistema solar. E se eu te dizer que o nosso sistema solar, junto com as demais estrelas que nós olhamos para o céu, circula ao redor de um supermassivo buraco negro? Bom, então, também nesse vídeo vamos falar sobre os buracos negros. Se você tiver interesse, então venha comigo e vamos juntos aprender e desvendar esses maravilhosos astros no universo nesse vídeo. Então, vamos lá, solta logo a vinheta. Então, nesse momento, vamos compreender um pouco. Bom, muitas pessoas possuem uma visão bem distorcida ou conceitos não muito razoáveis a respeito da existência e do comportamento dos buracos negros. Muitas pessoas acreditam que buraco negro é como se fosse um aspirador de pó, que suga tudo à sua volta. Como esse meme mostra, tipo, a matéria sendo sugada pelo buraco negro, tipo, empurra. Bom, não é bem assim. Isso só acontece quando você se aproxima dela. E acalma que eu vou explicar direitinho isso bem daí. Então, não vamos, nesse caso, partir para entender essa misteriosa natureza dos buracos negros e como elas são de suma importância para o funcionamento do nosso universo. Então, vamos começar a entender um pouco dos buracos negros, compreendendo um pouco sobre a sua história. Bom, buraco negro, primeiramente, ele foi previsto por Albert Einstein ao final de ele elaborar a teoria geral, a relatividade. Relatividade geral, bom. Nessa equação de campo, que explica um pouco sobre o espaço-tempo. E daí ele previu a existência disso. Mas como naquela época não tinha muita credibilidade a respeito da existência desses misteriosos astros, o Einstein acabou meio que se negando a acreditar nesses astros. E passou a ser, como que eu vou dizer, uma palhaçada, ou até mesmo uma piada no mundo científico por meio século. Até que na década de 70 foi recuperada essa teoria do buraco negro pelo Stephen Hawking e Roger Penrose. Bom, então, Stephen Hawking junto com Penrose, eles conseguiram ressuscitar a teoria sobre os buracos negros. E bom, e daí a teoria foi começando bem a ficar elaborada e o buraco negro começou a dar credibilidade, até que apareceu outra pessoa. O que surgiu foi Carlos... o físico Carl Schwarzschild. Consegui! Então, Carl Schwarzschild, ele usou uma métrica muito interessante a respeito do funcionamento dos buracos negros. Só que apesar que vale estaticamente. Mas, tipo, ajudou bastante e isso foi fundamental para ter umas noções básicas de como o buraco negro, ele começou a ter sua teoria pouco a pouco sendo montada. E para entender a natureza do buraco negro, você primeiro tem que entender o que é gravidade. Bom, no meu primeiro vídeo dessa playlist, a Astrofísica e Astronomia, a gravidade. Entenda isso de vez, nome do vídeo. Bom, eu peço para você parar esse vídeo e veja um pouco sobre isso. Bom, agora revisando, nós sabemos que atualmente a gravidade é uma distorção de espaço-tempo, em que gera a gravidade. Então, com isso, vamos agora entender por vez. Bom, agora para entender como é que o buraco negro surge, e qual fenômeno assim faz o buraco negro surgir? Lógico que eles não são eternos, né? Então vamos investigar como é que o buraco negro nasce. Para te responder na cara, buraco negro ele é cadáver de uma super gigante estrela. Entendeu? O cadáver assim, como se fosse estrela morta. Bora entender isso. Bom, uma estrela, qualquer estrela que possui uma massa muito, muito, muito maior do que a massa do Sol, ele tem um processo de fusão nuclear que faz com que a força gravitacional, a atração entre eles, tipo, a da gravidade que faz empurrar assim pra cá. Mas há o processo que eu te falei, fusão nuclear, que é uma queima de vários materiais atômicos em que tem uma força que vai para cima e compensa a gravidade. É por isso que a estrela fica estática no momento, tipo, a força se cancela. Mas de pouco em pouco isso que vai crescendo. Vai ter um ponto em que a fusão nuclear ela vai chegar até o elemento ferro, onde é um elemento bem pesado. A estrela não vai dar conta.
Aí nesse momento acontecerá um maior fenômeno que requer muita energia para o universo atualmente, conhecido como a supernova. Tan, taran, tan. Para quem não sabe, supernova é o momento em que uma estrela começa a falir. Bom, de estrelas com massa bem maiores, ele emite como se fosse uma poeira sobrada da estrela. Aí no caso, o resto que sobra, no caso, um pedaço do núcleo, a gravidade fica tão intensa, tão intensa, tão intensa. Lembra que eu te falei que a massa é tão grande, até maior do que o do Sol? Então, a gravidade ela empurra de um ponto em que atinge o raio de Schwarzschild, onde atinge o horizonte de eventos. E daí ele vira o buraco negro. Bom, para ser rápido, vamos dar um grande resumo de como é a estrutura do buraco negro. Bom, agora nesse momento nós vamos ver e estudar a anatomia e a natureza do buraco negro parte em parte. Bom, o buraco negro é dividido em algumas partes, começando também com a parte bem superior, que é chamada de disco de acreção, onde fica mais ou menos os gases e as poeiras atômicas onde ficou circulando. Bom, mas a velocidade é tão alta que os átomos eles se colidem entre si. Tipo, o átomo batendo e acaba emitindo ondas eletromagnéticas, principalmente o infravermelho. Alguns tipos de buraco negro emitem luz, os outros os raios ultravioleta e o mais comum são os raios X. Bom, isso significa que uma das maneiras que o buraco negro ele pode ser detectado não é só pela vista, porque isso é muito difícil. Muitos buracos negros que foram descobertos foi detectado através de telescópios especiais que captam essas ondas eletromagnéticas. Aí dessas ondas eletromagnéticas tem uma outra área que é chamada de fotologia. É, por aí. Só que isso é outra história. Aí ele consegue prever a existência do buraco negro. E também aqui onde emite muita energia. E no caso, essas são radiações que nós não podemos enxergar, com exceção da luz. Aí por isso que esse aparelho ele pode até chegar. É capaz de nós estar no espaço, nós ir viajar e nós não enxergar. Mas se usar esses aparelhos, eles detectam isso. Isso é através até da temperatura. Tipo, a temperatura que emite através dessas radiações, por causa das colisões que acontecem entre os átomos e gases, ela é muito alta do que de uma estrela, por isso que fica muito fácil de detectar. Bom, dentro da área do disco de acreção tem a egosfera, onde fica a matéria circulando uma velocidade bem absurda, bem próxima da luz. É muito, muito rápido. Até mesmo os astrofísicos afirmam que se colocasse um astronauta mais ou menos nessa região da egosfera, é capaz de ele ver as próprias costas, para ver como é tão rápido essa velocidade. Já já eu explico como é que acontece. Bom, isso é separado pela circunferência chamada de horizonte de eventos, muito conhecido. Ou em outras palavras, também é chamada de... Bom, aí daí o horizonte de eventos ele é considerado como raio de Schwarzschild, como eu havia explicado. No caso, é bem aqui onde ele separa a parte visível da parte invisível, a parte detectável e a parte indetectável de um buraco negro. É um bem mistério. Qualquer coisa que atravessa esse limite nunca mais terá retorno e desaparecerá para sempre. E isso é muito, muito misterioso, que até hoje nem os físicos, os astrofísicos não sabem explicar, porque nada escapa, nem a luz, até a luz é sugada por essa região. Ele fica para sempre lá. Mas uma certeza que os físicos e astrofísicos têm é que lá dentro, bem no centro, tem uma singularidade do espaço-tempo, onde o tempo e o espaço se cruzam, formando um único pontinho com coisas infinitas. Bom, lembra que eu falei sobre a gravidade? Que é atualmente considerada uma distorção do espaço-tempo?
Bom, cada massa, a distorção vai ser bem maior. Tipo, uma coisa assim formada. Mas um buraco negro, é, pela métrica de Schwarzschild, ele conseguiu provar que a densidade de um buraco negro, ele é matematicamente infinita. Entendeu? Muito infinita. É um lugar, um espacinho bem pequenininho para grande massa. Que faz é destruir muito. Muito mesmo. E falando sobre isso, tem um cálculo da métrica de Schwarzschild que ele conseguiu mostrar que para o Sol se transformar num buraco negro, ele tem que ter pelo menos um raio de 3 quilômetros. Bom, o Sol ele é muito enorme. Para comprimir o Sol em 3 quilômetros, o Sol vira um buraco negro. O da Terra é de 9 milímetros aproximadamente. Ou seja, tem que pegar todo o nosso planeta, pressionar até dar 9 milímetros. Mas não se preocupe, porque nem o Sol e nem a Terra nunca vão virar o buraco negro. Já explico por quê, mas relaxa, isso não vai acontecer. Bom, e consequentemente, como a densidade é matematicamente infinita, a gravidade também vai ser infinita, ou seja, é uma curva do espaço-tempo onde não tem fim. Ou seja, quanto mais perto você chegar, mais distorcido fica. E a singularidade, ela é um resultado de que a física e as leis da física, junto com a astrofísica, não se aplica, até mesmo a matemática, não se aplica muito para coisas infinitas. Pode até se aplicar, mas é muito difícil estudá-la, para ver como é bem misterioso. Só que daí, os físicos e os astrofísicos tiveram que unificar duas teorias. A teoria da relatividade geral, de Albert Einstein, e também a teoria da mecânica quântica, para entender como é que é essa singularidade. Bom, o resultado foi uma teoria das supercordas e também a teoria da gravitação quântica, que foi simulada pela computação, experimentos computacionais. Aí daí a singularidade estava começando a desaparecer. 100%. Então, isso que acontece no meio do buraco negro. Agora vamos entender o que aconteceria se pegasse um astronauta ou alguma pessoa e jogasse diante do buraco negro. Então, quando o astronauta ele se aproxima do buraco negro, pode ter algumas possibilidades de acontecer. Bom, se for um buraco negro supermassivo, como o que fica no centro da nossa galáxia, que vou explicar um pouco mais à frente, que é cheio de massa, se o astronauta chegar numa velocidade bem razoável, ao ponto de chegar na borda desse buraco negro, ele vai conseguir orbitá-la de boa. Aí vai demorar muito tempo para poder entrar dentro do horizonte de eventos. Mas enquanto isso, num buraco negro em que são bem pequenininhas comparado com a supermassiva, ou seja, os buracos negros estrelares, esse vai ter umas graves consequências. O astronauta, nesse instante, ao se aproximar muito, as forças gravitacionais vai ser tão intensa que a força gravitacional nas pernas vai ser em torno de 1 milhão de vezes maior do que sobre a cabeça. Ou seja, aconteceria um fenômeno que na astrofísica se chama de espaguetificação, ou bem conhecida como efeito espaguete. O astronauta ele seria normalmente esticado muito, muito, muito quando se aproximar mesmo. Tipo como eu estou mostrando essa imagem, mais ou menos essa noção. Só que quanto mais se aproxima, eles vão se esticar tanto ao ponto de separar ao nível atômico. Ou seja, é um fenômeno assim, bem aterrorizante. Efeito de espaguetificação, o efeito espaguete, ele ocorre muito com as estrelas que são muito, muito próximas desse buraco negro. Como você está vendo aqui nessa imagem, você pode perceber que ao chegar bem perto, ele arranca os gases, assim, de átomo por átomo, separando a ponto de causar um pouco de radiação eletromagnética, como mostra aqui, ó. Aí daí que acontece isso. A estrela se estica ao ponto de chegar ao horizonte de evento e você sabe o que acontece o resto. Olha, na verdade, isso ficaria tão estranho, tão bizarro, que ao você se aproximar bem perto, você irá presenciar as leis da física sendo muito distorcidas da nossa realidade. Na verdade, não é que as leis da física sejam distorcidas, é porque você vai maravilhar
com coisas que é impressionante, mas dificilmente você sobreviveria ao se aproximar do buraco negro. Supondo que você tenha sobrevivido ao efeito espaguete, que isso no caso não acontece muito, a não ser que seja num buraco negro supermassivo. Se você se aproximar muito, você vai presenciar um fenômeno da relatividade geral, prevista por Albert Einstein, que ao se aproximar do núcleo do buraco negro, você vai acontecer dilatação do tempo, em que para ti você vai ficar muito lento comparando para o observador bem de fora. Ou seja, quanto mais se aproximar do horizonte de evento, mais lento você vai ficando. E quanto menos você percebe, um segundo para ti é capaz de passar meses ou até anos fora de você, tipo, pro lado exterior, pra ficar bem maluco isso. Galera, só que ao entrar dentro do horizonte de eventos, onde é tudo negro, onde nada aparece, infelizmente, até hoje os físicos não sabem responder isso, mas atualmente existem algumas teorias que tentam explicar a respeito disso. Uma das teorias é sobre o buraco de minhoca, que quando o buraco negro é como se fosse um túnel do espaço-tempo em que ao você entrar, você passa e vai para o outro canto do universo. Uma outra teoria também que é conhecida é a teoria do buraco, tipo, esse daí do buraco de minhoca, que quando entra em um buraco negro é um buraco branco que sai, enquanto o buraco negro nada sai, no buraco branco nada entra, ficando para o outro universo. Apesar que essas são apenas as teorias mais famosas a respeito do que aconteceria isso acontecer. Bom, só que a maioria dos astrofísicos, eles usam essa teoria para provar ou dar uma noção sobre a origem do universo. O universo, ele surge através de um buraco branco, que por enquanto isso é uns astros não realísticos, assim como o buraco negro foi no século passado. Ele tenta explicar o universo, tipo, provar que o universo está em expansão. E além disso, também acredito que é uma possibilidade que existam os multi-universos e que o buraco negro seja uma ligação entre eles em vários mundos. Dentro dos buracos negros existe de vários tamanhos. Tem os pequenininhos, os buracos negros estrelares, causada pela morte de estrelas, enquanto outras são buracos negros extremamente enormes e supermassosas. Por exemplo, o maior buraco negro já catalogado é o Sagittarius A. Fica bem no centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Bom, atualmente não tem uma foto específica dela, mas a foto que é mais tirada está sendo procurada por meio de telescópios que detectam ondas de rádio e algumas outras ondas eletromagnéticas, para tentar deduzir como é que é o formato dela. Porque atualmente muitas nuvens cósmicas cobrem isso e fica difícil de visualizar. Estima-se que esse buraco negro possui uma massa de 4 milhões de vezes maior do que a massa do Sol. Galera, só que no caso, não precisa assim ficar muito assustado que a nossa galáxia rodando por buraco negro. Na verdade, todas as galáxias são rodeadas por um supermassivo buraco negro, que no caso é bem importante para o regulamento, ou seja, nosso planeta, os outros planetas, nosso sistema solar, até mais outros sistemas planetários, junto com as demais estrelas nebulosas, tudo, ele circula ao redor do supermassivo buraco negro. Ou seja, isso é um sinal que o buraco negro, apesar que parece ser aterrorizante, mas eles são muito importantes para o regulamento do universo, que seja tudo ok. Então, uma dica que eu falo, nunca chegue perto dele, vaza, para o pior não acontecer. Então, galera, esse foi o vídeo. Se gostou, deixe seu joinha. E, por favor, quiser aprender um pouco mais de astrofísica e física, bem legal, se inscreve no meu canal. Fui.